Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula dessa semana. Estamos trabalhando o grande tema de ecologia, tá? Um importante tema para vocês. Então, iniciamos na semana passada introduzindo, o tema relações tróficas, com as cadeias alimentares. E eu mandei para vocês uma pequena atividade sobre isso, que eu gostaria então hoje de iniciar a aula comentando sobre essa atividade. Então, vocês tinham um textinho que dizia assim: em uma região de campo, os agricultores perceberam que alguns pássaros se alimentavam das sementes que eles plantavam, trazendo-lhes prejuízo. Esses animais chegavam a desenterrar as sementes para comê-las. Pensando em se livrar deles, os agricultores promoveram uma campanha de perseguição e caça, o que fez a população de pássaros diminuir drasticamente. Aí você tinha aqui uma cadeia alimentar, onde a planta serve de alimento para o gafanhoto e o gafanhoto serve de alimento para o pássaro. E a primeira pergunta: com a diminuição da população de pássaros, o que ocorrerá com a população de gafanhotos? Então, se eu me livrar aqui desses pássaros, como eles propõem aqui no texto, o que é que vai acontecer com essa população de gafanhotos? Como os gafanhotos não vão ter mais um animal para predá-los, para se alimentar deles, o que é que vai acontecer com essa população de gafanhotos? Vai aumentar, tá? A população de gafanhotos vai aumentar muito. Na questão 2 eu pergunto, então, e o que ocorrerá com as plantas desse ambiente algum tempo depois de a população de pássaros diminuir? Então, a população de pássaros diminuiu, a de gafanhotos aumentou, e aí o que é que vai acontecer com essas plantas? Os gafanhotos se alimentam das plantas, tá? Então, se eu tenho muitos gafanhotos, então a população de plantas irá diminuir, tá? Ainda na questão 3, em relação ainda a essa mesma cadeia alimentar, indique quem são os autótrofos e os heterótrofos dessa cadeia. Então, quem são os autótrofos? Somente a planta é autótrofa, tá? Ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. E quem são os heterótrofos? O gafanhoto e o pássaro são os heterótrofos, porque eles não fazem fotossíntese, eles precisam se alimentar de outros seres para sobreviver. Questão 4. Cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos pela qual flui a energia captada pelos seres autotróficos de um ambiente. Você concorda com a afirmação? Justifique. Sim, gente? Esta é exatamente a definição de cadeia alimentar que nós vimos na aula passada. Então, numa cadeia alimentar estão representados seres, que se alimentam uns dos outros. Então, a energia de um ser flui para o outro, para o próximo elemento da minha cadeia alimentar. Tá? E esta energia vai passando de um ser para outro. À medida que isso acontece, um pouco menos de energia é transferido, já que parte da energia que o gafanhoto adquiriu da planta, ele usa para o próprio metabolismo dele, tá? E aí só uma pequena parte fica disponível para o nível seguinte. E a questão 5, vocês deveriam representar uma cadeia alimentar da escolha de vocês, tá? Poderia ser qualquer uma, tá? Por exemplo, milho serve de alimento para o coelho, que serve de alimento para a raposa, tá? Pronto, aqui eu já representei uma cadeia alimentar, tá? Poderia ser qualquer uma que vocês quisessem. E hoje, então, nós vamos aprofundar um pouco este tema, falando sobre as teias alimentares, Então, o que seriam as teias alimentares? Teias alimentares são conjuntos de várias cadeias alimentares que estão relacionadas entre si. Tá? Então, nesta imagem, por exemplo, vemos um exemplo de uma grande teia alimentar. E aqui nós podemos identificar várias cadeias, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui da folha. Então, folhas
servem de alimento, né, para, vamos pegar aqui o veado campeiro, para o veado. Esse veado vai servir de alimento para quem aqui, ó? Para a onça pintada. Onça pintada. Então, aqui, olha, eu representei uma cadeia alimentar que eu retirei desta teia, tá? Mais um exemplo, tá? Vamos fazer mais um. Pegar aqui sementes. Sementes servem de alimento para o gafanhoto, né? Ó, tá aqui gafanhoto. Que serve de alimento para a coruja. E aí vocês poderiam, né, tirar aqui uma infinidade de cadeias alimentares aqui desta teia, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é que tanto nas teias quanto nas cadeias alimentares nós vamos ter seres que são chamados de produtores, consumidores e decompositores, tá? Quem são os seres produtores? São os autótrofos que vocês viram na aula passada, são aqueles que produzem o próprio alimento, na maioria das vezes por fotossíntese. Então, nesta teia alimentar, eu tenho exemplos de seres produtores? Sim, tá? Eu tenho folhas, né? Tem as plantas aqui, representadas por folhas, frutos e sementes. Então, vou botar aqui plantas, tá? E os consumidores, quem são? Os consumidores são aqueles seres que se alimentam de outros seres, eles não produzem o próprio alimento, são os chamados heterótrofos que vocês viram na aula passada. Tá? Então, eu tenho um monte de exemplo aqui, tá? Eu tenho ó, o arara aqui, arara, gavião, tá? Então, praticamente todos esses seres aqui, eles são consumidores. Sapo, besouro, ema, tá? Jacaré, tá? Então, tenho muitos exemplos aqui. E os decompositores? Quem são os decompositores? Os decompositores não estão representados nessa imagem, mas geralmente são fungos, bactérias, alguns insetos, tá? Que decompõem a matéria orgânica quando um ser vivo morre. Quando o ser vivo morre, ele entra em decomposição, né? Quem é que faz essa decomposição? São esses seres decompositores. Se alimentam de matéria, né? De seres que morreram ou de fezes também, tá? E aí vai. Então, se eu pegar esse mesmo exemplo aqui dessas duas cadeias que a gente fez agorinha, né? Quem são os produtores? Aqui, ó. Eu tenho as folhas, aqui é um produtor. Nesta outra cadeia, as sementes são produtores, tá? Quem são os consumidores? Né? O veado é um consumidor, a onça pintada é um consumidor, o gafanhoto é um consumidor e a coruja também é um consumidor. Beleza? Entre os consumidores, eu ainda tenho uma pequena classificação. Tá? Os consumidores podem ser de 3 tipos. Herbívoros, quando eles se alimentam de vegetais, tá? De plantas, né? Herbívoro é um ser que se alimenta somente de plantas. Carnívoros se alimentam de outros animais. E os onívoros se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Se alimentam de plantas e animais, tá? Então, pegando o nosso mesmo exemplo, desses consumidores aqui, quem são, né, os herbívoros? Quem são os herbívoros? Quem é que se alimenta de planta aqui? O veado é um herbívoro. O gafanhoto também é um herbívoro.
E quem são os carnívoros? A onça pintada é um carnívoro, né? Porque se alimenta de outro animal. A coruja também é um carnívoro, porque ela também se alimenta de outro animal, que é o gafanhoto. E onívoro, não tem aqui, nesse exemplo eu não coloquei, tá? Mas o onívoro a gente pode pensar como exemplo próprio ser humano, tá? Porque nós nos alimentamos tanto de vegetais como de animais. Então, nós somos um típico exemplo de onívoro, tá? Então, agora vocês vão praticar este tema com a atividade que eu estou deixando para vocês no grupo. Semana que vem a gente corrige a atividade e continua o assunto, ok? Então, bons estudos e boa semana para vocês.